E aí pessoal, tudo bem? Então vamos continuar nossa aulinha aqui na parte de cálculo químico e a gente vai ver um assunto que é um pouquinho enjoado por conta das contas que ele acaba gerando, que são as fórmulas, cálculo de fórmulas. Então a gente tem a base do nosso estudo hoje, a fórmula centesimal. Bom, o que é a fórmula centesimal? A fórmula centesimal é basicamente você pegar cada elemento que compõe a fórmula e ver o percentual dele em massa, nessa massa em gramas. Então, por exemplo, o carbonato de cálcio. Você vai olhar lá na tabela periódica, o cálcio vale 40 gramas por mol. O carbono vale 12. O oxigênio vale 16. Nesse caso aqui, eu tenho 3. Então, eu tenho um total de 48. Tanto é que se eu somar esses três valores, eu vou encontrar o valor da massa molar, 100 gramas por mol. Então, até aqui nenhuma novidade. Cálculo da massa molar. Só que é o seguinte, eu peguei esse primeiro exemplo aqui, o carbonato de cálcio, porque a massa dele já dá 100 cravada, já dá 100 certinho, né? Eu falo que é a massa molar mais bonita de todas as espécies químicas. Então, eu posso dizer o seguinte, para cada 100 gramas de carbonato de cálcio, 40 gramas é oriundo do cálcio. 12 gramas é do carbono. 48 gramas é do oxigênio. Então, se funciona da seguinte forma, eu posso falar que eu tenho 40% de cálcio, eu tenho 12% de carbono e tenho 48% de oxigênio. Pronto, acabei de chegar à minha fórmula centesimal. Então, isso aqui é uma fórmula química, e aqui agora eu tenho minha fórmula centesimal. Essa fórmula centesimal, ela é uma fórmula que já existe há muito tempo, né? Os químicos já conseguem calcular isso há muito tempo. Então, esse percentual que indica em massa, esse percentual aqui vai lembrar que ele é em massa de cada um. Então, no caso do carbonato de cálcio, praticamente teve cálculo nenhum. A única coisa que a gente fez é multiplicar o 16 por 3, porque na fórmula são 3 oxigênios. Tá, Rafael? E quando for uma outra fórmula dessa daqui, como que a gente vai trabalhar? Tá, deixa eu mudar aqui a cor. Esse vermelho está muito forte. Como que você vai fazer? Primeiro, você vai lá na tabela periódica, se o exercício não te der, o cálcio vale 40. O oxigênio vale 16. Então, primeira coisa é a massa molar da substância. Então, essa massa molar aqui é 56, né? 56 gramas por mol, para ser preciso. Eu posso falar o seguinte, para cada óxido de cálcio, para cada CaO, eu tenho um cálcio, ou um oxigênio. Então, já estabeleci a relação aqui. Para cada uma estrutura dessa aqui é um cálcio. Então, eu vou ver quanto que é proporcionalmente. Então, para cada 56 gramas de óxido de cálcio, eu tenho 40 gramas de cálcio. Então, desses 56 é 40. Só que, gente, é cálculo centesimal, na base de 100. E eu quero saber, se fosse 100 gramas aqui, quanto que eu teria de cálcio. Tudo vai cair numa bendita regra de 3. Aí você vem aqui no amor, monta a regrinha de 3. Infelizmente, esses resultados aqui vão dar valores mais enjoados, né? Esse aqui, por exemplo, vai dar 71,4 gramas. Então, de cada 56 gramas de óxido de cálcio, 40 é de cálcio. De cada 100 gramas, 71,4 é de cálcio. Então, já posso falar que eu tenho 71,4% de cálcio. Nesse caso, como eu só tenho 2, eu não preciso nem montar outra regra de 3. Você poderia chegar aqui agora e dizer, eu vou montar a regrinha de 3 para calcular o do oxigênio. Eu só tenho um na fórmula, vamos embora. 56, esse cara aqui vale 16 e vamos que vamos. Aí faz na base de 100, eu vou descobrir o outro valor. Não é necessário calcular esse aqui. Porque olha só, gente, se é a base de 100, basta agora eu pegar 100 menos 71,4, que eu já vou chegar no valor.
essa diferença aqui, que vai dar 28,6, já é o percentual do oxigênio. Porque já que eu tenho 2, então 28,6% é quanto tem de oxigênio. Então pronto, cheguei aqui à fórmula centesimal do nosso amiguinho óxido de cálcio. Então não tem grandes mistérios, vai dar uma regrinha de 3, mas esse aqui, sinceramente, você não precisa nem pensar muito. Quer ver? Vamos fazer esse outro aqui para a gente ficar com segurança e partir para a próxima etapa. Aqui eu já coloquei 2 e 3, são 2, mas vai acontecer uma coisinha aqui que você já vai usar para todos os exemplos. Então, vamos lá. Aqui o óxido de ferro 3, ou óxido férrico. Como que eu faço? Primeiro vai na tabela. O ferro vale 56, o oxigênio vale 16. Como eu tenho 2 ferros, eu tenho 112 gramas de ferro. E de oxigênio, como eu tenho 3, eu tenho 48 gramas de oxigênio. Então, eu já vi que a minha massa molar, 112 mais 48, vai dar 160 gramas por mol. Beleza? Então, vamos fazer óxido férrico. Para cada formulinha dele, vamos primeiro ver o do ferro. Do oxigênio a gente não vai precisar nem fazer, né? Porque só tem 2. Para cada fórmula, eu tenho, para cada unidade, eu tenho 2 ferros. Então, aqui já é uma relação de 1 para 2. Então, o ferro, o óxido férrico, 1 mol dele tem 160 gramas. 2 mols de ferro tem 112 gramas. Já está até pronto aqui, né? Mas eu já coloquei. Então, quer dizer o quê? Para cada 160 gramas de óxido férrico, eu tenho 112 gramas de ferro. Só que eu quero saber na base 100. Então, se houver 100 gramas, qual vai ser a minha massa de ferro? Acabou. Cheguei a uma regrinha de 3. Então, a gente vai resolver isso aqui agora. Eu já vou achar a quantidade de ferro se tivesse nessa base aqui. Aqui vai dar um valor bonito. Tem 10, 10 corta, 10, 16, 5, 8. Aqui, aqui vai dar 70. Então, eu tenho 70 gramas de ferro. Ou seja, eu tenho 70% de ferro. Nesse caso aqui é bem simples o cálculo. Você não vai montar outra para oxigênio, a não ser que houvesse 3. Aí você vai fazer. Só tem 2, se um é 70%, obviamente o outro é 30%. E está pronto a nossa fórmula centesimal para o nosso querido óxido férrico. Acabou, gente. Então, vai aparecer um problema ali na frente que eu já vou resolver com vocês. Então, não tem estresse, não tem desespero, vai numa boa. Então, calcular a fórmula centesimal a partir da própria fórmula é mole, tranquilo. O triste, já vou adiantar vocês, é o caminho contrário, né? Quando a gente tem a fórmula centesimal e vai partir para a fórmula. Só que antes disso, eu preciso falar com vocês sobre o que é uma fórmula mínima. Aqui eu estou te entregando uma fórmula molecular. Repara o seguinte, essa fórmula aqui pode ser simplificada, né? Então, eu posso pensar desse jeitinho aqui. Ó. Olha só, simplificando essa fórmula. Então, todo mundo aqui divide por 6, né? Divide por 6 dá 1, divide por 6 dá 2, divide por 6 dá 1. CH2O. Esse 6 aqui é o fator que multiplica. Então, isso aqui é o mínimo que eu consigo chegar dessa fórmula molecular. Então, pessoal, a gente diz que isso aqui é uma fórmula mínima, beleza? Então, qualquer fórmula que eu possa simplificar, eu vou chegar na fórmula mínima. Normalmente, os compostos que fazem ligação iônica, eles já estão ali. A fórmula mínima é a própria fórmula molecular. No caso das moléculas, isso já não vai acontecer tanto. Geralmente, dá para simplificar. E por que eu estou falando de fórmula mínima agora? Vamos voltar para cá. Quando eu peguei qualquer tipo de fórmula, seja mínima ou não, eu vou chegar no valor centesimal. Tá? Agora, quando eu tiver com os valores centesimais e quero transformar numa fórmula, você tem que ter consciência que eu só vou chegar até a fórmula mínima. Então, funciona da seguinte forma. Se eu pego uma fórmula mínima
Ou eu pego a própria fórmula molecular, eu consigo chegar à fórmula centesimal. Então, se eu calcular a fórmula centesimal C2H12O6 ou do CH2O, vai dar o mesmo valor, vão dar os mesmos valores percentuais. Então, isso é um fato. Lindo, né? Então, se, por exemplo, um dia você estiver calculando uma fórmula centesimal, é melhor você transformar na mínima, porque você vai simplificar e vão ser valores matemáticos mais fáceis para calcular, visto que as provas que a gente faz não tem calculadora. Agora, se eu tiver uma fórmula centesimal, ela necessariamente vai me entregar a fórmula mínima. Ela não vai me dar a fórmula molecular. A fórmula centesimal só posso para a mínima. Da mínima ou a molecular eu chego na centesimal. Agora, se eu tiver a centesimal, só consigo chegar na mínima. Tem casos que, por exemplo, gás carbônico. Dá para simplificar? Não dá. Então, isso aqui, a fórmula mínima e fórmula molecular são iguais. Uma fórmula que não dá para simplificar. Se eu pegar aqui a gasolina, aí já dá para simplificar. Então, isso aqui eu já consigo simplificar? Consigo. Então, eu já posso simplificar. Posso dividir por 4 aqui, então eu vou conseguir chegar numa fórmula mínima aqui. Não, por 4 não dá não, gente. Aqui daria só por 2? Só por 2. Ia ser 4H9. Mas eu conseguiria ter a fórmula mínima. Então, tem fórmula que eu consigo ter a mínima. Tem fórmula que a fórmula mínima é a própria fórmula molecular. E como é que vai ser isso? Então, um exercício que te dê a fórmula centesimal. Você tem que ter consciência que vai chegar à mínima. Então, o cara, se você quiser dar a mínima chegar à molecular, ele vai ter que dar alguma dica. Senão, a gente vai ter que parar na mínima mesmo. Mas, vamos concentrar nossos esforços agora em conduzir a centesimal até a mínima. Como que você vai fazer? Então, eu coloquei um passo a passo aqui que a gente vai treinar agora direto. Quando você tem os valores percentuais, então você tem 100, você está falando 100%, a gente vai assumir que são 100 gramas. Então, você primeiro vai pegar cada elemento e vai dividir pela massa molar. Aí você vai encontrar um monte de valor feio lá. Desses valores feios, você vai pegar o menor valor e vai dividir por todos eles. Aí você, muito provavelmente, vai chegar a valores inteiros. Então, eu vou deixar esse passo a passo aqui. Vamos começar a fazer os exercícios para ver como ele funciona. Já já eu volto nessa tela. Primeira questão. Primeira questão é para a gente ganhar segurança. É uma questão que ele quer que a gente chegue na fórmula centesimal. Então, essa primeira questão é isso aqui, né? Exatamente a primeira tela que eu vi com vocês aqui para calcular a fórmula centesimal. Então, vamos lá. Então, ele contou uma história, um processo antigo, a adição de sulfato de alumínio e posterior ajuste de pH com barrilha. Isso provoca a precipitação de alumínio, volumoso hidróxido de alumínio, que arrasta, blá, blá, blá. A composição centesimal do sal de alumínio. Então, essa questão aqui, ela já deu uma implicada com vocês, porque ela tem um pouquinho de função inorgânica aqui, né? Essa fórmula que ele deu é uma base. Então, não é essa fórmula que a gente quer calcular. Até porque dá até para olhar para as respostas, né? Alumínio, enxofre, oxigênio. E aqui não tem nem enxofre. Se o cidadão aqui, nesse momento, ele pegou essa fórmula e começou a calcular, cara, que tempo que ele vai perder na questão que não vai adiantar nada, porque ele quer do sulfato de alumínio. Foi o único sal que ele citou aqui. E se você, nesse momento, não souber a fórmula do sulfato de alumínio, a questão acaba para você aqui e agora, tá bom? Infelizmente é assim que funciona. Esse não teve muito jeito, gente. Você vai precisar saber a fórmula do sulfato de alumínio. Então, como que a gente faz? Bom, você vai lá na tabela, alumínio vale 27, enxofre vale 32 e o oxigênio vale 16. Isso se a questão não te der, tá? O alumínio, se você somar isso aqui tudo, né? Eu tenho 2 alumínios, eu tenho 3 enxofres e tenho 12 oxigênios, né? É muita coisa. Então, só de alumínio aqui eu vou chegar a 54 gramas. Do enxofre eu vou chegar a 96. E do oxigênio vai dar 192. Se eu somar todo mundo aqui, vai dar 100, 200, 342, que é a massa molar desse cara aqui. Então, até aqui calcular a massa molar não tem nenhum mistério, né? Lembrando que esse 3, ele sai multiplicando por todo mundo. Como que a gente vai fazer o cálculo, então?
1 por 1. Pega a formulazinha do sulfato de alumínio. Para cada sulfato de alumínio, vamos calcular primeiro o alumínio. Eu tenho 2 alumínios na fórmula. Então, em 342 gramas, que é o do sulfato de alumínio, eu tenho 54 gramas de alumínio. Quando tiver 100, qual vai ser a massa? Então, vamos calcular essa massa aqui. Então, essa massa de alumínio vai dar 15,79 gramas. Então, para cada 100 gramas, 15,79 é de alumínio. Já sei que o percentual de alumínio é 15,79%. Porque na base 100. Eu já sei até que é a letra A agora, né? Mas vamos continuar fazendo aqui. O que você teria que fazer agora? Então, vamos fazer agora do enxofre. Então, nessa fórmula aqui, eu tenho 3 enxofres. Então, para cada 342 gramas, eu tenho 96 gramas. Ó. Enxofre deu 96, porque são 3. Quando for 100, qual vai ser a minha nova massa aqui? Então, resolvendo essa regrinha de 3 aqui de novo, igual a gente resolveu essa. Enxofre, 28,07 gramas. Então, o percentual do enxofre, 28,07%. Agora, do oxigênio, eu não vou montar a regra de 3. Basta eu pensar, não é 100% ao total? Então, 15,79 mais 28,07% mais o percentual do oxigênio vai ter que dar 100. Então, o percentual do oxigênio vai ser essa diferença aqui, 100 menos esses dois valores, que vai ter que dar 56,14. Então, 56,14%. Tá lá, chegamos à fórmula centesimal, letra A mesmo. Bom, pessoal, esse problema aqui, ele só foi um pouquinho maior, porque a fórmula realmente é uma fórmula enjoada, mas ele é exatamente isso aqui. Né? O primeiro momento que eu conversei com vocês centesimal é isso, não tem esquema. Agora a gente vai ver onde... Aqui vocês já perceberam, né, que na hora do vamos ver, gente, a maioria dos problemas trazem valores chatos de calcular. Infelizmente não tem para onde correr. Então quem está numa prova fazendo ali desesperado, sempre dão esses valores quebradinhos. Às vezes a gente dá uma simplificadinha aqui para melhorar, mas vai ajudar muita coisa não. Essa aqui é a fórmula centesimal, a grande desgraça dela. Se você faz uma prova com uma calculadora do lado, é a coisa mais simples do mundo. Mas caso contrário, tá ferrado mesmo. Não tem muito jeito. Vamos lá. Aqui foi dada a fórmula percentual. Então o cara disse, ó, eu tenho 39% de carbono, 51% de oxigênio e 10% de hidrogênio. Se isso é centesimal, eu somo tudo isso aqui dá 100. É uma fórmula centesimal. Então eu posso dizer que eu tenho 39 gramas de carbono. Eu tenho 51 gramas de oxigênio e 10 gramas de hidrogênio, se a gente pensar na base de 100. Então lembra que eu falei que ia voltar uma telazinha? É essa aqui, ó. Então cada percentual é o valor de 100 gramas. Então coloquei ali a fórmula percentual de cada um deles. Às vezes, gente, o pessoal fala que tem uma fórmula carbono, oxigênio e omite o último percentual, porque ele espera que você tenha maldade para saber que é o que falta para 100, né? Então, se você somar esses dois aqui, vai dar 90. Aí você, a questão não deu o percentual do hidrogênio. É porque ele espera que você tenha essa jogadinha na sua mente. Então, 39, 51 e 10. O que eu faço agora? Você vai dividir cada um deles pela sua massa molar. Por que você faz essa etapa? Porque a gente está transformando em mol. Quando você pega a massa e divide pela massa molar, você está encontrando o número de mols. Por quê? Quando você tem uma fórmula tipo aqui H2O, você está dizendo, você pode dizer que para cada 1 mol de água, você tem 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Então o mol ele vai facilitar a nossa vida. Então eu vou dividir, ó. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar bonitinho. O carbono, você vai lá na tabela periódica, ele vale 12. Então a massa molar do carbono é 12, a massa molar do oxigênio 16 e a massa molar do hidrogênio 1.
Então divide esse cara por 12, divide esse cara por 16 e divide esse cara por 1, para você saber quantos mols tem de cada um. Beleza? Então, aqui vai dar 3,25. Aqui vai dar 3,19. E aqui vai dar 10. Não tem muito para onde correr. Chegou nessa etapa aqui. Agora, geralmente, quando você faz essa etapa, você encontra um monte de valor feio. O que você vai fazer? Você vai pegar o menor valor encontrado e vai dividir por todo mundo. Por que a gente faz isso? Para a gente poder tentar transformar no inteiro. Porque a fórmula já está aqui, ó. Mas a fórmula não pode ter número quebrado. Lei de Dalton, as fórmulas sempre se relacionam com números inteiros e pequenos. Então você vai pegar o menor valor, que é o 3,19, e vai dividir por todo mundo. 3,19, 3,19, 3,19. E vai encontrar esses resultados aqui, ó. Esse aqui vai dar muito próximo de 1, nem sempre dá um valor inteiro bonitão, dá 1,0 alguma coisa. Aqui deu 1 também. E aqui deu aproximadamente 3, deu 3,0 alguma coisa, 3,1. Já tá bom. O problema é quando dá 1,5, 1,25, aí você vai ter que fazer mais uma etapa. Já já vai acontecer isso, a gente vai ver, mas esse aqui deu os números relativamente bonitinhos. Então a fórmula que eu encontrei é CH3, fórmulas orgânicas, carbono e hidrogênio sempre vem primeiro, e o O. Mas se você coloca invertido, você ia achar aqui. Então, ele pediu a fórmula mínima, e foi a que eu encontrei. Essa fórmula mínima aqui, com certeza, ela não existe, né? Ela deve ser C2H6O2. Mas o que você encontrou aqui foi a fórmula mínima. Do nada, assim, sem nenhuma informação, eu não tenho como chegar na molecular. A não ser que ele dê alguma dica e ele não falou nada. Às vezes ele fala a fórmula mínima, aqui acha a fórmula molecular, ele não falou nada, então essa é a mínima e ele pediu justamente a mínima. CH3O. Tá lá. Pessoal, teoricamente minha aula pode acabar aqui agora, porque todos os problemas vão ser resolvidos dessa forma. É você ter paciência de fazer conta, mas é isso aqui, ó. Tá vendo? Vamos brincar mais. Vamos colocar aqui os dados. Eu tenho 37% de carbono, 8% de hidrogênio e 55% de cloro. O que eu posso ver? Eu tenho 37 gramas de carbono, eu tenho 8 gramas de carbono e eu tenho 55 gramas de cloro. Ele já deu as massas molares, estão vendo? Vou mudar a cor aqui para não ficar horroroso. Então vamos lá. Carbono, divide por 12, que é a sua massa molar. Hidrogênio, por 1. E o oxigênio, nada, gente. De onde eu tirei oxigênio? Aqui é cloro. Tô maluco. Acontece. Então aqui é o nosso coleguinha cloro. Então, vamos voltar aqui. Então o cloro, 35,5. Aí a gente vai ter que fazer essas continhas aqui. Entendeu? Esse aqui é a parte chata, não tem muito o que fazer não. Então a gente vai encontrar aqui, ó, 3,08. Esse aqui vai encontrar 8. E esse aqui vai dar 1,55. Então a gente encontrou esses valores aí. Tá quase bom, né? Mas não são valores muito feios. Vamos transformar isso aí em valor bonito. Como? Pega o menor deles, que é 1,55, e divide por todo mundo. Esse aqui já é bonitão, né? Vai dar 1. Esse aqui vai dar 5,16, né? 5. Não é muito legal acontecer isso não, mas não vai ter muito jeito. 2. Ele não deu exatamente, né? Dá 5,16. Vou aproximar para 5. 5,25 começa já a dar ruim, tá? Você vai ter que começar a fazer outra coisa. Vai acontecer em outros problemas. Só que aqui, e se fosse 2... De qualquer forma, eu já estou vendo a resposta aqui, ó. C2H5Cl. C2H5Cl, olha ele aqui. Não teria nem resposta. O único que tem resposta com 2 cloros, esse cara acabar sendo um número maior, não ia ter, né? Não ia ter resposta. Então ficamos com esse mesmo.
Agora repara o seguinte, que interessante. Com base nessa informação, qual é a fórmula molecular? Ele já falou que é a fórmula molecular. Quando ele já pergunta e não dá nada, é porque a fórmula molecular é igual a centesimal. Então não tem muito o que fazer. Então se ele não deu nenhuma dica para achar a fórmula molecular e dá só as informações para achar a centesimal e pede a molecular, é porque elas são iguais, tá bom? Então isso pode acontecer também. Mas se ele não tivesse dado essa dica aqui, eu não ia saber que isso aqui é fórmula. Para mim, essa é fórmula mínima. Eu jamais ia poder assumir que isso é uma fórmula molecular. Beleza? Vamos continuar. Olha esse outro aqui. Vamos colocar os dados. 62,1% de carbono, 10,3% de hidrogênio e 27,5% de oxigênio. Agora vai ficar um pouco repetitivo. Se você quiser parar agora e resolver os exercícios depois voltar, de repente é interessante para você ver se você está acertando. Você vai ver a minha resolução aqui. Ou você pegar esses exercícios para fazer antes de eu começar, né? Isso se você já soubesse fórmula centesimal. Mas, de repente agora seria uma etapa legal você dar uma pausa, resolver exercício e depois voltar para cá para ver se vai funcionar. Então pausa no início do exercício, né? Tenta resolver aí no seu caderno uma folhinha e depois assiste a resolução. Então vamos lá. 62,1 grama, 10,3 gramas e 27,5 gramas. Então essa é a parte em 100% que eu tenho baseado na fórmula centesimal. O que eu vou fazer agora? Só mudar a cor aqui. Vamos dividir pela massa molar de cada um. Carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. E vamos ver quanto vão dar esses valores aqui, que dá uma conta chata mesmo. Não tem muito jeito, pessoal. 5,175. Aqui deu 10,3, não tem o que fazer. E aqui 1,72. O que a gente faz agora? Vamos pegar todos eles e vamos dividir pelo menor, para transformar os números feios em números bonitinhos. Então aqui já deu 1. Aqui dividido por 1,72 vai dar 6. E aqui vai dar 3. Ó, esse aqui deu bem direitinho, né? Que legal. Então ficou C3H6O. C3H6O. Lindo. Beleza? Próximo. Esse aqui não teve, vamos ver. Ele falou, peraí. Essa é a fórmula mínima. E ele quer a fórmula molecular, ele deu a massa molar, tá vendo? O que você faz? Vamos calcular a massa molar desse cara. Carbono é 12. 3 vezes 36. Mais 6, cada hidrogênio é 1. E o oxigênio 16. Se eu somar tudo aqui, 18, 28, deu 58. Ó, bateu com a massa molar que ele deu. Isso significa que essa aqui também é a nossa fórmula molecular. Também, se não fosse, né? O outro fator que poderia ser 2. Então seria C6H12O2. Não tem nem nada parecido aqui, né? Então isso aqui também não teria muitas opções diferentes. Então aqui a gente teve certeza que ele realmente, porque ele deu a massa molar. E quando eu fiz a massa molar dessa fórmula mínima que eu achei, eu vi que bateu. Então a fórmula mínima é a própria fórmula molecular. Próximo. Então vamos lá. Vamos fazer esse aqui agora. Se quiser dar uma pausa, faz você aí, depois verifica com a minha resolução. 81,82% de carbono, 6,6% de hidrogênio e 12,12% de oxigênio. Então, cinnamaldeído, vamos lá. Vamos pegar esses valores aqui. Então, eu tenho 81,82 gramas de carbono, eu tenho 6,06 gramas de hidrogênio e eu tenho 12,12 gramas de hidrogênio. O que eu vou fazer? Eu vou dividir pelas massas molares. Então aqui por 12, aqui por 1 e aqui por 16. E vamos ver esses valores muito provavelmente feiosos que a gente vai encontrar aqui. Bom, 81,82 por 12 dá 6,82. Esse aqui não tem muito o que fazer.
6,06 e esse outro aqui 0,76. De posse desses valores agora mais feinhos, vamos dividir pelo menorzinho deles, que é o 0,76. Todo mundo, tá vendo? Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 8. E aqui vai dar 9. Então, ó, C9H8O. C9H8O, tá lá. Ele pediu fórmula mínima mesmo, isso não tem nem muita discussão. Beleza? Então tá lá a nossa formulinha. Próximo, no combate à dor e à febre, o medicamento aspirina. Aí ele deu já a composição centesimal da aspirina aí. Opa! Ele deu a composição centesimal da aspirina. Vamos que vamos. E aqui, ó, ele deu um esqueminha para a gente já calcular a fórmula molecular. Como que eu faço isso? Pessoal, eu preciso saber o valor em 1 mol, né, que é a massa molar. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, que equivale à massa molar. Quando eu tiver 6 vezes 10 a 20, eu vou ter 0,18 gramas. Então, aqui é uma relação de massa. 1 mol tem essa quantidade, que é a massa molar. A massa molar é a quantidade em gramas em 1 mol. Então, é só resolver isso aqui, ó. Repara que aqui, ó a maldade. Na maioria das vezes, a gente tira esse 0,2 daí, né? A gente calcula com 6, que é muito mais prático. Então, corta. 10 a 23 com 10 a 3, aqui vai dar 1000. Ou seja, 10 a 3. Então, a massa molar é 0,18 vezes 1000. Então, a massa molar vai ficar 180 gramas por mol. Então, já deixa guardadinho, com certeza a gente vai usar isso. Repara que nesse problema aqui, ó, ele já deu a massa molar aqui, bonitos. Então, lá, ó. Aqui a gente teve que conquistar. Eu tive que fazer um pequeno cálculo aqui para chegar à massa molar. Quando eu terminar de fazer, eu vou ter que ver a massa molar da fórmula mínima que eu encontrei para poder ver se ela realmente é a fórmula molecular. Então, vamos que vamos. Carbono, 60%. Hidrogênio, 4,44%. E o oxigênio é 35,56%. Então, eu tenho 60 gramas de carbono, 4,44 gramas de hidrogênio e 35,56 gramas. Por que eu estou fazendo essa etapa, né? Passando de percentual para massa? É porque, pessoal, quando a gente calcula número de mols, então, de novo, número de mols, a gente calcula a massa sobre a massa molar. Então, por isso, não faz sentido eu ficar dividindo o percentual pela massa molar, pelo simples, é assim, até dá certo, mas fazer um negócio para já fixar na mente como é que funciona. Então, ó, eu vou dividir por 12, aqui eu vou dividir por 1, e aqui eu vou dividir por 16, que são as massas molares. Problema traz? Se um problema traz tabela periódica, ele não vai te dar, porque você olha na tabela. Se ele não traz tabela, vai te dar ali, então a gente vai ser feliz de um jeito ou de outro, tá bom? Então aqui vai dar 5, né? Aqui vai dar 4,44, não tem muito o que fazer. E aqui vai dar 2,22. Aí o que você faz agora? Aí você vai pegar todos esses valores e vai dividir pelo menorzinho deles para ter o número inteiro. O menorzinho deles é o 2,22. Aí aqui vai dar 1. Olha que lindo. 1. Aqui vai dar 4,44. Vai dar 8. Não, aqui vai dar 2. E aqui vai dar, gente, aqui que é a desgraça, né? Porque aqui vai dar 2, qualquer coisa. Aqui não vai dar certinho. Aqui vai atrapalhar a gente a beça. Porque se eu pegar o 5 e dividir por 2,22, eu vou achar 2,25. Aí chegou no ponto que eu queria. O que a gente vai fazer? Isso aqui está muito longe para aproximar para 2. Vai ficar ruim até achar a resposta.
que eu posso fazer para transformar esse cara aqui no número inteiro? Eu posso multiplicar ele por 4. Só que se eu multiplicar ele por 4, eu vou ter que multiplicar todo mundo por 4. Isso aqui é uma praga, né? Nunca a gente sabe direito, porque tem uns valores que 2,2 você aproxima, agora 2,25 já começou a ficar longe. Eu sugiro que a partir de 0,25 você comece a aproximar, para poder chegar no valor mais bonitinho. Se eu multiplicar por 4, aqui vai dar 9, aqui vai dar 8 e aqui vai dar 4. Aí a gente vai chegar C9, H8, O4. Eu já estou até vendo resposta aqui, né? Que muito provavelmente é ela. Por quê? Se eu fosse pensar isso aqui como uma fórmula mínima, a fórmula mínima é assim, é um fator. Isso aqui é um fator inteiro. Se não é 1, vai ser 2. E se for 2, vai dar C18. Não tem nenhuma resposta com C18, então com certeza é essa. Como que eu tiro minha dúvida, já que eu já tenho a massa molar? Bom, vou ter que somar todo mundo aqui. Então, carbono 12 vezes 9, oxigênio vale 1, só que eu tenho 8. O oxigênio 16, eu tenho 4. Então, aqui dá 32, aqui dá 8. E aqui 90 mais 18 vai dar 108. 108 mais 8 mais 32. Aqui, ó, 8, 10. Opa, tem algum probleminha aqui. 90, 12, 9, 108. Ah, já vi. Olha aqui meu erro. 16 vezes 4, 64 aqui, gente. Ô, dando mole. Tá? Nossa, ficou horroroso, né? Vamos apagar isso. Só esse pedacinho. Beleza. Vamos lá. Então aqui dá 64. Vamos ver. 8, 8, 16, 20. 180 certinho. 180 gramas por mol. Ó, bateu, né? Então essa fórmula mínima aqui realmente é a nossa fórmula molecular. Esse aqui é o pior caso que pode existir, né? Quando acontece isso. Às vezes, quando dá um 2,5, a gente já fica mais seguro, bota 2 ali. Às vezes dá um 2,3. Aí é melhor botar por 4 também, né? Ou você pode repetir, dividir pelo menor, vai chegar um resultado ali, só que o menor já vai ter um 1 na jogada. Você não vai conseguir. Então, é pegar esse número que está mais quebrado e multiplicar por um fator. Você não vai acabar encontrando resposta mesmo, né? Então, C9H8O4, tá aqui, letra D pra gente. Tá bom, pessoal? Então, a gente encerra por aqui. Falei pra caramba, resolvi exercício. Se você achou assistir essa aula toda aí, de repente agora é a hora de você... Pega essa própria aula, vai parando no início do exercício e tenta resolver você. Ver se você consegue chegar num resultado. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau.